queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu tô bem também. Hoje a gente vai começar a falar da estrutura e das camadas da Terra, tá? Nossa nova matéria. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é como é que os cientistas sabem como é o interior da Terra se a gente nunca chegou lá. Isso é uma coisa que vocês me perguntam bastante e eu acho importante discutir isso. O livro fala disso e eu também trouxe algumas discussões aqui para o slide. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber: as escavações mais profundas que já foram feitas chegaram a 12 quilômetros de profundidade apenas. Isso é muito? É bastante. Mas se a gente for pensar que o ponto mais profundo do centro do planeta Terra está a cerca de 6.370 quilômetros, a gente vai entender que essa profundidade de 12 quilômetros é muito pouca, tá? Eu queria parar aqui para explicar uma coisa. Alguns alunos vão falar: mas professora, você disse na aula passada que o planeta Terra ele tem 12.000 quilômetros de extensão. Por que você está falando que o ponto mais profundo é 6.370? É simples, gente. Se você for pensar que o planeta Terra é uma bola, uma esfera, e essa esfera de ponta a ponta tem 12.000 e alguma coisa de quilômetros, se você for pensar que o centro da Terra é metade dessa esfera, então aí você chega na profundidade máxima, que é cerca de 6.370, tá bom? Então, lembrando, retomando, né, a gente já não conseguiu chegar ainda nem perto, né, das camadas mais profundas. E então, como é que a gente poderia dizer como é lá dentro? É simples, pessoal, nós já estudamos isso, é pelo método científico. Existem dois tipos de método científico: o método científico direto, que é aquele que você pega o objeto do seu estudo, você manipula, você testa, e tem o método científico, que é esse que os cientistas fazem nesse caso, que é o método científico indireto. Eles pegam evidências, eles reproduzem em laboratório, eles coletam algumas análises de coisas que estão relacionadas às camadas internas da Terra, porém sem chegar lá. Quais são as principais dessas evidências? Então, a primeira é o estudo da lava dos vulcões. Quando os vulcões expelem a lava, eles estão expelindo a lava do centro, né, da região mais interior da Terra. Os cientistas coletam essas lavas, obviamente depois que elas esfriam, e estudam a composição delas. Eles observam como ela é, do que ela é feita, eles conseguem às vezes medir a temperatura quando ela ainda está no estado líquido, pastoso que ela tem, e através daí eles conseguem saber mais ou menos como é a estrutura interna. Tem também o estudo das rochas. Algumas rochas em algumas regiões do planeta, elas têm características que permitem aos cientistas e às cientistas dizerem como elas são, de que material elas são feitas, e aí eles conseguem perceber que rochas mais profundas, elas têm uma característica, que algumas regiões do planeta são feitas de alguns tipos de rocha, enquanto outras regiões são feitas de outro tipo. Tudo isso vai dando noção de como são as camadas mais internas, tá? A gente vai entender isso mais pra frente. E por último, tem também o estudo das vibrações do planeta Terra. Vibração em que sentido? Vibração no sentido de onda sonora. Então, eu vou colocar aqui um GIF, e esse GIF está simulando o comportamento do som. Vocês podem reparar que a onda mais azul escura, ela está vibrando de um jeito, enquanto as ondas cinzas de cima estão vibrando de jeitos diferentes. O que isso está representando? Isso está representando que cada objeto, cada material emite um tipo de onda quando essa onda atravessa esse material. Isso pode dar para a gente noção da capacidade, das características principais desses materiais, tá? Então, para que fique mais claro para vocês, eu vou simular aqui uma questão, mesmo sem a gente estar se vendo. Eu vou agora dar batidinhas na minha mesa. E agora eu vou dar as mesmas batidinhas no meu caderno. Vocês puderam notar que o som é diferente, certo? Isso é porque o som, ele vai passar por esses materiais e vai vibrar de uma maneira diferente. Como os cientistas fazem? Eles usam essa informação para passar o som através das camadas profundas da Terra. E a maneira como esse som vibra e volta para os cientistas, eles conseguem saber do que essas camadas são feitas, eles conseguem ter estudos muito específicos detalhando qual é o estado físico dessas camadas e muitas vezes até a temperatura dessas camadas, tá? Isso também ajuda a detectar se vai ter terremoto ou não, tudo bem?
Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, vocês vão saber se eu tô batendo no caderno ou na mesa, certo? Se vocês se lembrarem do som que eu emiti anteriormente. Então, o mesmo estudo, lógico que o mesmo princípio, porém de maneira muito mais elaborada, é feito para a gente estudar as características do interior da Terra, tá bom? E agora que vocês já entenderam isso, a gente tem que falar também uma breve história do planeta Terra, para que vocês entendam por que as camadas são do jeito que elas são, tá? Então, assim, no início de tudo, muito antes da vida existir, a Terra ela foi formada quando vários asteroides eles se chocaram, formando cada vez mais um planeta maior, e isso foi dando origem ao que a gente conhece hoje como planeta Terra. Mas muitos acidentes, muitas colisões aconteceram. Muitas foram enormes, algumas trouxeram água para o planeta, outras trouxeram diferentes rochas que existem aqui, parte delas, né, as substâncias químicas. E uma coisa importante também é que a colisão, ela fazia com que a Terra ficasse com uma característica especial, tá? Qual foi a principal colisão que a gente tem conhecimento? É a colisão que deu origem à formação da Lua. Eu achei aqui um GIF que representa isso. Então aqui está mostrando, ele está no meio, mas ele já vai começar de novo. Está mostrando aqui que um grandíssimo asteroide, muito maior do que o cometa que deu origem aos dinossauros, ele se chocou contra o planeta Terra, agora está começando a mostrar. E essa colisão gerou uma divisão em muitas partículas. O asteroide ele se destruiu, ele também destruiu parte da camada da Terra. Essas partículas elas foram se reagrupando, algumas voltaram para o planeta Terra e outras foram se juntando na órbita da Terra, e isso deu origem ao que é hoje a nossa Lua. Por que isso é importante? Porque a força dessa colisão, desse choque, dessa batida entre esses dois asteroides, um asteroide e um planeta no caso, fez com que o planeta ganhasse muito calor desse impacto. E isso fez com que toda a camada que pudesse existir se derretesse. E a Terra, então, virou uma enorme bola de magma, puro magma. Não tinha mais nada na sua superfície, tá? Isso é muito importante para a gente entender como são as camadas da Terra. E aí, o que aconteceu? Como eu disse, vários asteroides, vários cometas, eles foram trazendo água para o planeta Terra. Só que essa água, ela não conseguia ficar no estado líquido por muito tempo, porque a Terra era um planeta muito quente, uma bola de magma. Então, o que acontecia? Essa água, ela chovia. Então, no primeiro bilhão de anos da Terra, houve muita chuva. Essa chuva encostava na superfície da Terra, ou às vezes até chegava perto, nem chegava a encostar, evaporava, subia para a atmosfera, condensava, chovia de novo, fazendo o ciclo da chuva que a gente conhece, né? Isso foi acontecendo por 1 bilhão de anos sem parar. E ao longo do tempo, a superfície da Terra foi perdendo calor, né? Foi o que a gente chama de esfriando, e a parte superior, a parte mais externa, formou a nossa crosta terrestre, que no próximo slide, mais para frente, eu já vou falar o que é. Além disso, outro fator ajudou o planeta Terra a se esfriar. O que foi? Foi o contato com o espaço. O espaço, ele tem uma temperatura muito mais fria que a da Terra, principalmente quando a Terra era uma bola de magma. Então, o próprio planeta foi cedendo calor para o espaço, uma tentativa de aquecer o ar em volta dele, ou a matéria que possa existir, né, a ausência, né, as moléculas, e isso foi fazendo com que a Terra gradualmente perdesse calor e ainda hoje perde calor, tá? Ela vai se esfriando aos poucos, e tudo isso fez com que a parte de fora do planeta Terra, a parte mais externa, que ainda era uma bola de magma, ela se esfriasse e virasse uma estrutura sólida, que é a superfície rochosa do nosso planeta. Quando a gente pensa nisso, eu trouxe aqui algumas analogias para vocês entenderem melhor. Então, a primeira é uma tigela de sopa. Quando você está querendo tomar a sopa e você acaba de tirá-la da panela, muitas vezes você pode queimar a boca, porque ela ainda está muito quente, ela ainda está com a temperatura da panela que estava esquentando ela. E aí, o que vocês têm que fazer para não se queimar? Vocês têm que, lógico, assoprar um pouquinho, mexer ela um pouquinho, mas quando vocês começam a tomar, é importante vocês sempre começarem pelas bordas. Por quê?
Porque na borda, a sopa ela está trocando o calor com a superfície da tigela. A tigela estava fria, a sopa está quente. Essa troca de calor, a sopa vai cedendo calor para tentar esquentar a tigela. Isso vai fazendo com que a sopa vá esfriando de fora para dentro. Então, aqui nessa sopa que eu coloquei na imagem, essa parte da plantinha que está no meio, que parece ser um alecrim, não sei, é a parte que a sopa vai estar mais quente de todas. É aquela parte que, se você puser a colher lá e tomar a sopa de uma vez, pode ser até que você se queime, tá? Para quem não gosta de sopa, eu trouxe outro exemplo muito semelhante, que é o exemplo da tigela de brigadeiro de colher. Você tá aí em casa, você escolhe fazer um brigadeiro, você pede ajuda, né, para os adultos, porque vai mexer com fogo e tal, e aí você faz o seu brigadeiro. Quando você coloca ele na tigela, você já está morrendo de vontade de comer. Só que se você pegar a colher de lá do meio da tigela, da travessa, o que vai acontecer? Provavelmente você vai se queimar também. Todo mundo que come esse tipo de brigadeiro sabe que, se você quiser comer logo que ele saiu da panela sem se queimar, você tem que primeiro esperar um pouco e depois ir começando a comer ele das bordas para depois comer ao centro. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu ensinei aqui da tigela, porque vai trocando calor com a travessa e depois vai esfriando no sentido de fora para o centro. Por que eu estou falando isso? Porque o planeta Terra também esfria nesse mesmo sentido. A parte de fora do planeta é a mais fria e a parte de dentro do planeta é a mais quente, tá bom? E aí, como essas analogias com comida elas costumam dar certo, eu trouxe aqui a principal delas para vocês entenderem como são as camadas do planeta Terra. E a principal analogia, a principal comparação que a gente pode fazer é essa aqui desse famoso bombonzinho Ferrero Rocher, tá? Eu vou explicar por quê no próximo slide. Bom, então nós temos aqui uma imagem do nosso bombonzinho. E aí, a gente pode observar que ele tem aqui estruturas, né? Ele tem aqui pedacinhos crocantes na sua casquinha que ajudam ele a ter um aspecto irregular. Então, ele é arredondado, ele é esférico, mas ele não é uma bola perfeita. E, além disso, ele tem partes que se elevam mais e tem partes que estão mais profundas, tá? O que isso tem a ver com o nosso planeta? Se a gente for olhar uma imagem do planeta Terra, do relevo do planeta Terra, a gente vai ver que, para começar, já é muito semelhante. Como assim? O planeta Terra também não é uma bola perfeita, ele não é redondo, ele é esférico, né? A gente chama até de geóide. E, além disso, eu circulei aqui para vocês algumas das principais cadeias de montanha do planeta. Então, tem partes também que o relevo vai para cima, como se fosse essa partezinha crocante do bombom. E tem partes também que não dão para ver porque a água está encobrindo, mas tem fossas oceânicas muito profundas. E aí, essa parte do relevo, ela se aprofunda, vai mais para baixo. A casquinha do bombom também tem lados muito parecidos com isso, tá? Então, vocês lembrando desse bombonzinho, vocês conseguem entender melhor e conseguem acessar melhor a memória de vocês. Mas não para por aí. Tem mais coisa também que fica muito mais interessante você lembrar das camadas da Terra, tá bom? E no que mais que esse bombonzinho se parece com a estrutura da Terra? Também nas camadas. Então, se eu pego esse bombom e corto ele no meio, eu vou ter essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. Se eu conseguisse pegar o planeta Terra e cortasse o planeta ao meio, eu teria essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. O que isso tem a ver? Tem a ver na consistência de cada uma das camadas. Então, essa casquinha, por exemplo, para começar, que tem nesse bombom, ela é muito semelhante, se a gente for pensar, lógico que numa analogia, a camada mais externa da Terra, que é sólida e tem lá seus relevos, suas diferenças de relevo, como eu já disse para você. Agora, quando a gente olha mais para dentro no nosso bombonzinho, a gente vai ver que ela é mais cremosa, mais pastosa. Isso vai ser também muito parecido com as camadas mais internas do planeta Terra, que são formadas por magma, que também tem essa consistência pastosa. E aí tem no meio dele, tem essa parte mais dura, que é esse avelã, né? Essa noz, essa semente. E aí, como isso tem a ver? Isso tem a ver porque o núcleo da Terra, o núcleo interno da Terra, ele também é sólido, assim como o nosso bombom.
tá? Então, essa analogia, essa comparação, ela ajuda muito vocês a entenderem como funciona e como são as camadas do nosso planeta Terra, tá bom? Aí, só para falar para vocês quais são as camadas. Tem a camada mais externa, que se chama crosta terrestre. Nessa imagem, ele está mostrando que o manto se divide em dois, em manto superior e manto inferior, mas para sexto ano, a gente chama apenas de manto, tá? Essas diferenças são muito específicas para nós, não vem ao caso. Abaixo do manto tem o núcleo externo e abaixo, né, para a camada mais profunda ainda, mais interna, é o núcleo interno, tá bom? E aí vem a parte de conteúdo mais importante da nossa aula. Nossa aula até aqui foi para conceituar vocês, foi para fazer vocês entenderem como é cada camada, e agora eu vou trazer informações principais sobre elas, tá? A primeira coisa que vocês precisam saber é que, como sempre, quando eu trago dados muito específicos, é só para matar a curiosidade de vocês não precisam saber. Então, eu vou falar das informações sobre cada uma delas, e aí, ao final, eu vou dizer para vocês o que vocês precisam saber e o que vocês não precisam saber, tá? Então, não se preocupem com o excesso de informações. Então, para começar, aqui embaixo, essa imagem que eu estou mostrando é como se a gente tivesse cortado o planeta Terra ao meio e separado as camadas. Isso é fácil para ajudar vocês a se localizarem a respeito de cada uma das camadas. Então, temos aqui as duas primeiras. A mais externa é chamada de crosta. A crosta é conhecida, então, como a camada mais externa e sua profundidade ela pode variar de 5 km de profundidade até 70. Por que muda tanto? Justamente por causa daquela diferença de relevo que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se você for pensar que lá no fundo do mar a gente tem uma camada bem mais perto do manto, é óbvio que essa camada ela vai ter uma profundidade menor. Agora, se a gente for pensar lá no topo de uma montanha, lá em cima do pico do Everest, por exemplo, ou em alguma outra montanha mais alta, ela vai estar muito distante do manto. Então, essa distância, na maioria dos casos, obviamente que não em todos, ela vai ser de 70 quilômetros, né, por aí, por volta disso. Qual é a característica que vocês precisam saber? Que ela é a camada mais externa e que ela é sólida, tá? Ela é formada por rochas e pelo Sol. A temperatura, vocês não precisarão saber de nenhuma das camadas, mas como vocês sempre me perguntam, eu achei bom já colocar. Ela é a menor temperatura de todas. E aí vem a litosfera. Por que eu coloquei a litosfera junto com a crosta? Primeira coisa, porque o livro de vocês fala sobre a litosfera, tá? E porque ela tem uma característica muito importante. Ela é a junção da crosta com a parte superior do manto, a parte mais externa do manto. Essa parte do manto, ela também é sólida. E ela pode chegar de 70, né, no começo, até 100 km de profundidade. Então, de 5 a 100 km de profundidade é a litosfera, que é a união da crosta com a parte superior do manto. Ela vai ter, além de ser sólida, o mais importante de característica que ela tem é nela que estão os continentes e as placas tectônicas, tá? As placas tectônicas, quem vai falar para vocês é a professora Lilian. Eu não vou me ater muito a esse assunto, tudo bem? E aí vem, então, a camada que está abaixo da litosfera, que é o manto, como nós já vimos. O manto, então, localizado abaixo da litosfera, e a profundidade dele vai da parte superior, que já está a 100 km de profundidade, até o limite inferior de 2.900 km. É uma camada muito extensa. A formação dela é magma. O magma é uma rocha derretida que está no estado líquido pastoso, como se fosse um purê de batata, como se fosse até um creme, alguma coisa assim, tá? Que é um líquido que não é tão fluido, é um líquido mais viscoso. Mel também tem essa consistência, porém a temperatura é obviamente bem diferente, né? A temperatura pode chegar a 2.000 graus Celsius. Isso é muito quente, mas ainda assim não é a mais quente de todas, tá? Na figura está sendo representada por essa parte vermelha alaranjada. E aí, abaixo do manto, vem o núcleo externo. O núcleo externo, ele está a 2.900 de limite superior, que vai chegar até 5.150 km de profundidade. É uma camada também muito, muito extensa. Ela
também é formada por magma, porém a formação dessa estrutura ela tem materiais diferentes. Ela vai ter o estado líquido pastoso também, só que o que vai mudar, além dos materiais que formam o núcleo externo serem diferentes dos materiais que formam o manto, a temperatura pode chegar a 3.000 graus Celsius, tá? Isso é bem mais quente e os cientistas falam que isso faz com que ela seja mais fluida, um pouco menos pastosa do que o manto, tá bom? E na imagem ela está sendo mostrada por essa meia bola amarela. E aí tem a última temperatura, que é a última camada, que é a camada do núcleo interno. Como o nome já diz, ela é a mais interna de todas, a profundidade vai de 5.150 km até a parte mais central, que como eu já disse é por volta de 6.370. Ela também é a camada mais quente. Sua temperatura chega a aproximadamente 5.500 graus. Essa, para quem lembra, é mais ou menos a temperatura da superfície do Sol, tá? E seu estado físico é sólido. Professora, por que uma coisa tão quente não é líquida e é sólida? É simples, gente, é por causa da pressão que as camadas que estão em cima dela acabam exercendo. Ela tenta se expandir por causa do calor dela, só que quando ela vai tentar se expandir, ela tem acima dela o peso, a pressão de todas as outras camadas da Terra. Além disso, tem também as camadas da atmosfera, em alguns casos até a força dos oceanos empurrando ela. Então ela não consegue se expandir. Muito pelo contrário, ela vai se contraindo até que ela fique sólida, tá? Então, o que vocês vão precisar saber? Só retomando, ela na imagem é essa bolinha amarela do meio. Então, agora sim, o que vocês vão precisar saber a respeito das camadas? Vocês vão ter que saber identificar qual camada é a crosta, qual é o manto, por aí vai. Vocês vão ter que me dizer qual é o estado físico delas, se ela é sólida, se ela é líquida pastosa. E vocês vão ter que me dizer também se ela é mais externa ou se ela é mais interna, tá? A questão da profundidade e a questão da temperatura, vocês não vão precisar saber. Isso é só para matar a curiosidade de vocês, tá bom? Então é isso. Se vocês ficaram com dúvidas, eu peço para vocês reverem o vídeo, para vocês lerem no capítulo do livro. Tem um dos últimos capítulos do livro, ele está falando sobre esse tema, que é a estrutura da Terra. Vocês podem pesquisar mais sobre o assunto se vocês tiverem interesse. E se mesmo assim ficarem com dúvidas, cadastrem no site. Eu estou recebendo a dúvida de vocês com muita alegria. Estou gostando muito de saber que vocês estão se envolvendo, que vocês estão participando tanto. E também com muito prazer eu respondo dúvida a dúvida, tá bom? E aí é isso, gente. Para essa aula, essa era a matéria. E para a próxima aula a gente vai falar dos diferentes tipos de rocha que existem no planeta, tá bom? Eu espero que todos estejam bem, vocês continuem estudando, continuem se cuidando, fiquem em casa e eu espero que muito em breve a gente consiga se ver, tá bom? Saudade de todos vocês e um beijo!